pessoal. Do meu grupo, só eu estou presente, sou Emily Daiane, certo? Maria Elisete Guimarães de Carvalho é a orientadora. Inclusive, esse resumo expandido que eu vou trazer para vocês, ele é fruto de um projeto de pesquisa desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba, certo? O título do trabalho expandido, vou tentar ser bem sucinta devido do tempo, né? Eu sei que tem os outros grupos para apresentar, vou ser bem sucinta para que vocês possam poder entender também, né? Então, o título do resumo expandido é Educação Emancipatória às 40 Horas de Angicos e suas implicações hoje. E os estudos que foi procurado fazer foi justamente nas entrelinhas de Carvalho, que é justamente a minha orientadora, a Elisete, que ela tem bastante trabalho sobre isso, a Elisete de Carvalho. Legoff, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vasculhar, que ele trata sobre o golpe na educação, a questão de que como a educação ela é trabalhada, o golpe na educação não, desculpa, ele trata como a questão que a educação é trabalhada dentro da perspectiva de história e memória. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar, mas o meu campo de estudo é dentro da educação de jovens e adultos para a história e memória, né? E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. E Carlos Lira, que para mim ele vamos dizer assim, um revolucionário dos seus escritos, que trata justamente do período da educação oferecida por Paulo Freire e Angicos. Então, de início, para vocês, eu queria só trazer essa questão, né, de que o meu trabalho, ele está em pauta a questão da história e da memória, porque o que é questionado é justamente, que inclusive é uma das falas de Goff, ele fala justamente isso, que a história sozinha, ela não traz essa questão do viés crítico e emancipatório, porque a gente costuma pensar que a história ela está somente enraizada ao passado, enraizada aos escritos, cristalizada dentro de um livro. Por isso, faz-se necessário a inserção da memória como campo de estudo, a memória dos movimentos populares, uma educação voltada para o povo, onde o povo possa encontrar essa questão da sua emancipação das consciências, justamente nos processos de educação popular, nos processos de organização de culturas, no processo de ascensão dessas culturas, daquilo da sua realidade para dentro da sua vivência escolar. Ou seja, fazendo aquilo que Paulo Freire tanto diz que é a praxis, né? Unindo o teórico justamente ao experiencial, advindo da experiência cotidiana dos sujeitos. Então, é justamente isso que o resumo expandido ele vai trabalhar, que é justamente essa questão de que a história sozinha, ela não tem vamos dizer assim, esse caráter emancipatório, porque corre o risco da gente pensar em história só voltada ao passado. Mas o que está sendo discutido dentro desse resumo expandido é justamente a questão da história no hoje. Ou seja, a história é onde a gente vai se remeter ao outrora, ao passado, e utilizar dele para resolver os problemas do tempo atual. Então, é meio que a história vai ser um tempo outrora, presente. E em cima dessa história, se trabalhar a memória como campo de resistência, como campo de luta, como campo de vivacidade, a memória dos movimentos populares. E é dentro disso que a gente traz a questão de Lira, né, de Carlos Lira, que ele fala o movimento de educação que aconteceu na cidade de Angicos, que, como creio que vocês já devem ter ciência, é a questão de que foi vamos dizer assim, o locus, abre aspas, fecha aspas, de onde ocorreu essa questão emancipatória de Paulo Freire, esse processo de alfabetização que já vinha sendo trabalhado em alguns lugares de Recife, mas que passou a ser colocado na cidade teste de Angicos, certo? Então, é isso que a gente vai trazer nessa questão inicial desse resumo expandido, é justamente como ocorreu esse processo, exaltando, claro, que os círculos de cultura, como uma nova sala de aula, vamos dizer assim, onde os sujeitos eram colocados como protagonistas do seu processo de ensino-aprendizagens. Eles aprendiam para a vida, aprendiam com a vida, onde, pela primeira vez, os seus conhecimentos, aquilo que eles trazem do seu subjetivo, as suas vivências, eram colocados para dentro do processo educacional escolar. Ou seja, era uma educação para a vida, uma educação além dos muros da escola, uma educação com significado, uma educação que fazia memória e que fazia com que esses indivíduos se enxergassem como produto e também como produtor da própria história. Então, é nesse momento que há a singularidade, como a gente traz escrito no nosso resumo expandido, a singularidade dos sujeitos como sujeitos guardiões de uma memória. São sujeitos que não são indissociáveis da sua realidade.
É na escola onde eles vão, na escola, abre aspas, né, fecha aspas, na questão dos círculos de culturas de Paulo Freire, que é onde eles vão aprender a se conscientizar através dos processos políticos, né? Como a gente sabe, vários autores já destacam a questão de que todo ato educacional é um ato político. Toda ação que a gente traz é um ato político. E para isso, que ação é essa que está sendo questionada dentro dos círculos de cultura? É justamente o professor como facilitador da aprendizagem, o professor como mediador dos processos, o professor não apenas como aquele que está como um pedestal em todo o processo educacional escolar, mas um professor que atua como mediador entre o aluno e o seu próprio conhecimento. Conhecimento este que está em processo de construção a partir do coletivo, pois o conhecimento ele não se dá do isolado, mas sim a partir das relações intersubjetivas entrelaçadas com demais sujeitos. Então, os sujeitos da EJA que a gente está trazendo, né, a explicação da EJA no espaço educacional hoje é justamente isso. Que sujeito é esse que nós queremos formar para a sociedade? É um sujeito que já tem vivência, ele já parte da sua realidade concreta. Então, é necessário que essas práticas educacionais, principalmente pautadas no nosso grande historiador e professor Paulo Freire, elas sejam colocadas para a educação de jovens e adultos, porque, como nós sabemos, muitos casos em que a educação de jovens e a EJA, né, a educação de jovens e adultos, ela ganhou sim um êxito, porque é uma modalidade, claro, mas ainda hoje há muitos desfalques, como, por exemplo, a questão de ausência de uma preparação, vamos dizer assim, para professores da EJA. A ausência também de vamos dizer assim, um envoltório para que essa educação ela ocorra de maneira efetiva. Porque muitas vezes os livros, os materiais didáticos desse arcabouço, né, desses sujeitos, são infantilizados, são colocados como, vamos dizer assim, a mesma aula que eu coloco eu leciono 2 turmas. Uma turma durante a tarde, do 1º ao 5º ano, e à noite eu seleciono EJA. Então, o mesmo processo que eu coloco de planejamento para a turma do 1º ao 5º ano, eu jogo para a educação de jovens e adultos à noite. Então, é justamente essas questões que estão sendo questionadas, né? Esses processos educacionais que estão em avanços e, ao mesmo tempo, em retrocesso. E tudo isso que colabora para, vamos dizer assim, a perca de sentido pela educação, pelos alunos da EJA. Justamente porque quando chegam na escola, eles não encontram mais sentido no que estão estudando. Porque muitas vezes o que é colocado pelos professores está muito distante da sua própria realidade. Então, faz-se necessário tomar essa educação, esse processo de alfabetização de Paulo Freire, ocorrido em Angicos, ocorrido em Recife, todos os seus processos que foram apresentados e que a gente tem ciência, na educação de jovens e adultos hoje. É necessário colocar esses sujeitos como indivíduos possuidores de memória, indivíduos que fazem história, indivíduos que são produtos e produtores da mesma, e indivíduos que tenham consciência disso dentro da sociedade. Né? Então, é necessário trazer o professor como pauta, um professor facilitador da aprendizagem. É necessário trazer o questionamento de que sujeitos eu quero formar para a sociedade vigente. É um sujeito que apenas reproduz os padrões que já estão estabelecidos? É um sujeito que reflete, um sujeito autônomo? Então, para chegar nesse segundo viés de um sujeito que reflete, um sujeito que é autônomo, um sujeito que tem a sua consciência politizada, quais são as práticas educacionais que eu tenho que ter? Qual é o papel de professor que eu tenho que assumir dentro de uma sala de aula? Né? Então, é isso que está sendo questionado no nosso artigo. No nosso resumo expandido. É justamente essa questão de qual é a posição que o professor ele deve tomar, quais são as influências dessa educação de jovens e adultos que foi colocada por Paulo Freire, tão questionada hoje. Quais são as implicações? Que é justamente as implicações que nós já temos ciências, né? Esse vislumbre, claro, que vamos dizer assim, a questão da educação de jovens e adultos, de educação para adultos, na época de 1947, 1950, 1970, foram muito questionados e tiveram vários movimentos de educação popular. Mas por que esses movimentos eles não tiveram tanta ascendência Certo, obrigada. E por que esse movimento não tiveram tantas ascendências dessa forma? Justamente porque era a intencionalidade. A intencionalidade desses movimentos era educar, não para conscientizar, educar justamente para uma questão, vamos dizer assim, hegemônica, que na época se requeria que os alunos fossem educados para o voto. Mas é isso que hoje a gente tem que não fazer, não realizar a mesma coisa. Nós temos que procurar educar os nossos alunos e trazer essa consciência para a sala de aula. E o diálogo como fundamental do
processo de emancipação das consciências. Então, as implicações da educação de jovens e adultos colocadas por Paulo Freire, as suas influências hoje, é justamente moldar esses processos educacionais repressivos que nós ainda temos, essas ausências dessa questão problematizadora e trazer uma educação de jovens e adultos, nós que estamos nos formando academicamente, como emancipatória, colocando o diálogo como o processo principal das relações intersubjetivas, professor como facilitador dessa aprendizagem, considerando o indivíduo como sujeito de memória, como sujeito guardião da memória coletiva de um povo. E nós, como os pesquisadores da educação, que nós estamos aqui apresentando, nós temos o inerente papel de ser guardiãos também dessa memória coletiva. Então, só para finalizar a minha apresentação que eu estou falando aqui, queria estar fazendo um adendo juntamente com não sei, ela é diretora, né? Eu não escutei direito, mas ela é diretora e as palavras dela foram muito instigantes. Porque nós que estamos aqui tendo essa oportunidade de fazer essa apresentação, de trazer os nossos conhecimentos das nossas pesquisas, nós temos um papel muito esse processo, que é justamente a gente retomar os retalhos do passado e fazer com que eles tenham ascendências nos dias de hoje. Então, nós somos também guardiães de memórias, nós somos também sujeitos de memórias. Então, nada melhor do que acender a memória coletiva de um povo que foi tão velada, tão pressionada pelo golpe de 1964, como nós já conhecemos, e todas as implicações que ainda acontecem hoje em dia da camada hegemônica da sociedade. Obrigada a todos, uma boa tarde, e era isso que eu queria trazer para vocês. Tá ok, Emily, né? Instigou mesmo, né? O pessoal estava no tempo, ela instigou mesmo. Ela é legal, né? Falou a palavra. Acho que a palavra